conclusão que eu chego é que não há interesse. A Frelimo não está para governar, não. A Frelimo está para simplesmente fazer a partilha de benefícios entre grupos de pessoas que integram o governo e outros que estão fora do governo, e não para governar. O problema deste país é falta de interesse e de compromisso, não é falta de dinheiro. Então, eu me recuso a ser parte de um grupo de pessoas que, ab início, eu sei que eu não vou lá para ir dar o meu melhor, mas eu vou lá só para ir fazer fita. Eu não quero fazer fita em absolutamente nada. Portanto, eu não iria me juntar a um governo assim, nunca aceitaria uma posição, qualquer que fosse no governo, tanto é por isso que eu aceitei ir me juntar ao MDM, já fui aliciada até para me juntar ao grupo dos frelimistas e não sei o que, tentaram me convencer aí de umas coisas mentirosas, eu só disse, vocês não têm programa para esse país, me provem que vocês têm alguma coisa para esse país, e as conversas terminaram aí mesmo. Portanto, isto para dizer que eu não iria aceitar, e se tratando de um governo, para ser mais específica, que saísse de uma ilegitimidade, seria traição sim ao povo. Agora, é preciso distinguir. Venâncio tomar posse como vice-presidente ou primeiro-ministro não é uma questão de enganar o povo e assumir uma posição, porque essa posição que ele tomaria seria de uma solução negociada. Entenda-se o seguinte, talvez seja o fato de que as pessoas querem que o Venâncio tome posse porque ele ganhou as eleições. O ideal seria esse, gente. Esse é o ideal. Mas vamos ser francos, nós já não estamos no âmbito do ideal, porque o ideal morreu com a Constituição, com o Conselho Constitucional, quando validou estas eleições. O ideal morreu. E o que sobra? É o possível. Então, esse possível não é no sentido de dizer eu reconheço estas eleições, mas é no sentido de dizer, ok, em face dessa situação em que o Conselho Constitucional validou eleições eleitorais, eleições fraudulentas, a única via de nós pacificarmos é termos o Venâncio com uma posição equiparada àquele que o Conselho Constitucional deu poder, percebe? E é por isso que eu digo, ou ele é um vice-presidente que não existe, significa que na negociação se criaria esse vice-presidente, e não é um vice-presidente para ele sentar, ficar ali, para ter no seu CV que já foi vice-presidente, ter regalias, ter benefícios. Não, é para implementar tudo aquilo que ele, durante aqueles 45 dias de campanha, ele prometeu ao povo moçambicano. Ou seja, é ir fazer as reformas necessárias para que daqui a 5 anos, quando nós tivermos eleições, nós tenhamos um país, porque o que nós precisamos é construir este país. E uma coisa que nós temos que ser realistas, gente, eu vou sempre pelo realismo. É verdade que o realismo não é agradável aos nossos ouvidos, nem sempre o realismo é agradável aos nossos ouvidos, mas a realidade é a seguinte, nós nunca vamos conseguir governar este país nessa situação em que nós estamos agora, sem a Frelimo. E sem fazer reformas, não tens como. Então, nós precisamos de primeiro, porque mesmo que o Venâncio suba ao poder, nós ainda não tínhamos parado para pensar nisso. Nas dificuldades que o Venâncio também teria para governar o Estado. Muitas dificuldades, porque já estão lá montadas as armadilhas para ele não funcionar. Vejam, o Procurador-Geral da República, por regra, por causa dos anos, ele é nomeado no final do mandato do outro, ou seja, aquele que vem para tomar posse é obrigado a suportar durante 4 a 5 anos um procurador que ele não nomeou. Estão a perceber? É obrigado a suportar um presidente do Conselho Constitucional que ele não nomeou, um juiz do Conselho do Tribunal Supremo que ele não nomeou. Então, há aqui uma série de armadilhas que já estão pré-montadas e que tornariam a vida do Venâncio uma vida difícil. Eu também, quando faço esta proposta, estou a pensar também em como salvar o próprio Venâncio de um sistema que poderia o tornar alvo do escárnio popular, porque não iria demorar para nós começarmos a atacar o Venâncio, porque ele iria encontrar muitas dificuldades. Então,
A questão para mim é vamos transitar, é considerarmos que esses 5 anos seriam 5 anos de transição. E nesses 5 anos de transição, nós estamos a trabalhar para a refundação do Estado. E é por isso que eu defendo que neste período de 5 anos, o que nós precisamos é ter alguém que vai liderar as reformas. Precisamos de ter uma espécie de uma comissão nacional de desenvolvimento, eu chamo assim, prefiro chamar assim, que vai pensar o desenvolvimento do país nos próximos 50 anos. Aonde é que nós, como Moçambique, queremos chegar nos próximos 50 anos? Como é que queremos pegar o gás, os minerais críticos, grafites, rubis, as terras raras e outros recursos minerais que nós temos, o gás natural, o petróleo leva aqui em Ambane, para transformar o nosso país no futuro? Como é que nós queremos pegar as potencialidades agroecológicas que nós temos para desenvolver no futuro, produzir comida para o nosso povo, reduzir a dependência de importações, industrializar a nossa economia para gerar empregos para o nosso povo? Como é que nós queremos nos próximos anos, construir o nosso Estado do ponto de vista institucional? Como é que nós preparamos o nosso pessoal? É nesse sistema de ensino que nós temos atualmente? Como é que nós queremos tratar a nossa população? É com esse Sistema Nacional de Saúde que nós temos atualmente? Como é que nós formamos os nossos professores? Como é que formamos a nossa população? Como é que nós criamos um setor privado robusto, que vai ser esse setor privado capaz de trazer as soluções de empregabilidade que nós não temos neste momento para a nossa juventude? Portanto, nós precisamos de ter os moçambicanos engajados nestes 5 anos, nesse processo de reconstruir Moçambique. Para mim, a questão não é dizer, ele ganhou, vai governar. Ele ganhou, é parte da solução dos problemas. Vamos reconstruir o nosso país. As verdadeiras eleições, porque isto é uma preparação, na minha perspectiva, porque já está tudo estragado. Vamos usar isto como uma preparação para as eleições que vão vir em 2029. Mas precisamos do Venâncio numa posição chave, numa posição determinante para as reformas, para assegurar que nós temos o Estado que nós queremos. Porque deixar Chapo sozinho, ou dizer que, bom, porque o mais provável acontecer é Chapo tomar posse, ficar presidente, governar, mesmo assim como as coisas estão. O que é que nós ganhamos? Então, eu prefiro uma solução em que ele entra, não para ser um ministrozinho, não. É para ele ter uma posição equivalente à do presidente, só que ele é responsável pelas questões mais, como é que eu diria, as questões essenciais ou centrais, enquanto o outro nós sabemos que só quer passear, tirar fotos, não sei o quê. Nós queremos alguém que refunde, crie as bases para a refundação desse Estado. Este é o meu pensamento, porque eu conheço os bandidos com os quais estamos a lidar. Então, conhecendo os bandidos com os quais estamos a lidar, não vale a pena termos a ilusão de que as coisas vão mudar necessariamente. Quando muito nós podemos barganhar, negociar. E é para mim nesta questão da negociação, onde a gente encontra uma solução, onde nós pelo menos sentimos que a parte das nossas preocupações vão ficar amparadas. Eu não estou a ver o Chapo a vir e dizer vamos fazer reformas, e a fazer reformas de facto não vai fazer. Vai usar isso como argumento para ganhar simpatias da União Europeia, dos africanos, da União Africana, da SADC e por aí fora. Vão passar 5 anos, não vai haver reforma nenhuma, ou se houver reforma, é uma simulação de reforma. Não é isto que nós queremos. Então, ter o Venâncio no governo com uma posição equivalente à do presidente, estarem ali os dois a governarem juntos, para mim é uma solução que eu acho que faz mais sentido na situação em que nós estamos, porque duvido muito que eles efetivamente entreguem o poder ao Venâncio. Como eu disse, estou a ser realista, o realismo não agrada nem aos ouvidos, nem aos olhos, mas a mim, pelo menos, me dá um pouco de esperança de que é possível fazer alguma coisa. Sim, pensar. Eu concordo que nós precisamos de despartidarizar. Eu, quando falo de despartidarizar, eu estou a pensar no sentido mais profundo do termo. É
as discussões sobre a vida do país não podem ficar reféns de partidos políticos. Os partidos políticos não representam, apesar do artigo 74 da Constituição da República dizer que os partidos políticos são o mecanismo ou instrumento de viabilização da participação política dos cidadãos, eles não são a expressão da vontade dos cidadãos do todo. Então, é preciso encontrar um mecanismo em que os partidos políticos têm o seu papel, mas em que os cidadãos são envolvidos de forma abrangente na discussão do país. E é por isso que eu estava a dizer logo no início que, no quadro das reformas constitucionais, como dizia a abertura da Constituição, o que eu sugiro é que pegue-se o resultado do que esta tal comissão chamada CREMODE esteve a trabalhar, refinar aquilo, ver o que tem, o que se aproveita, o que não se aproveita. Depois pegar este processo e devolver para a sociedade, num todo, para os cidadãos moçambicanos em Moçambique e na diáspora, para constituirmos a nossa terceira república, não é? Com base numa nova Constituição, com base numa nova com novos princípios, novos valores, com uma nova visão, a visão do povo, não a visão dos partidos políticos, e nem um Estado ou um país que se cria, que se constrói com base em acordos políticos, mas é com base na visão, anseios e interesse dos cidadãos. Então, nisto estamos de acordo, Onildo, que precisamos de ir e avançar nesse sentido. Eu até iria um pouco mais longe, dizer que nós precisamos, em paralelo à revisão da Constituição, assegurar que nós temos uma lei de participação política dos cidadãos, ou participação pública. Nós precisamos de ter termos a partir dos quais todo aquele que governa assegura a participação dos cidadãos. Nós não podemos continuar a ter governos que governam sem os cidadãos, tomam decisões pelos cidadãos, inventam, simulam consultas públicas, não consultam verdadeiramente os cidadãos. Então, este processo de revisão profunda da Constituição da República tem que ser esse ensaio deste processo de inclusão, de governar com os cidadãos, a ouvir os cidadãos e traduzir na Constituição da República aquilo que é a visão, a perspectiva dos cidadãos, não é? O que eles querem, que tipo de garantias constitucionais eles querem ver reforçadas na Constituição da República, que tipo de poderes eles querem ver diluídos também na Constituição da República, porque não podemos ter um rei Mswati, não é, em Moçambique, não é um soberano que manda mais que o rei o rei britânico, do Reino Unido, que manda mais que o rei Mswati. Não podemos, isto é uma democracia, uma verdadeira democracia, um Estado de direito democrático. Então, os papéis do presidente têm que ficar claros, a interdependência tem que ser um princípio, a interdependência entre os poderes tem que ser um princípio, mas a independência dos poderes ela é central. Não podemos ter um judiciário que ela é independente formalmente, mas que na prática ela não é, materialmente, ela não é independente. Ela depende financeiramente, os seus órgãos máximos dependem do poder, de um outro poder, que é o poder executivo. Não pode, precisamos de facto de aprofundar estas questões de construção do Estado, e isso se faz em sede da Constituição da República, e nisto estou de acordo, que tem que ser a partir da Constituição da República que a gente depois resvala ou vai e se aprofunda nas demais leis que a gente tem que rever. Por exemplo, o próprio Conselho Constitucional, nós temos que prever, temos que reformar o Conselho Constitucional. Se nós queremos que ele seja um tribunal, ou que seja um Conselho Constitucional, o que significa ser tribunal, o que significa ser Conselho Constitucional, até que ponto faz sentido o Conselho Constitucional tomar a última decisão e não se recorrer das suas decisões, e naquela situação em que ele toma uma decisão que é claramente ilegal, inconstitucional, o que se faz?
se assume, se acata uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade. Então, estas questões têm que ser aprofundadas. Temos que discutir o papel do Tribunal, do Conselho Constitucional enquanto tribunal eleitoral. Como é que ele funciona? Como é que ele se estrutura? Qual é o seu papel na questão do contencioso? Não só na questão da validação, porque validação é mais uma questão de formalismo, mas é no contencioso em si. Qual é o seu papel? E fora desta questão do contencioso, ele é o garante da constitucionalidade. Faz sentido ser um órgão que fica à espera de ser apresentados processos para poder verificar a constitucionalidade, a legalidade, fazer, portanto, o exame, a fiscalização da legalidade, etc., ou ela pode proativamente, para ser mais útil na sociedade, fazer essa avaliação antecipada. Portanto, tudo isto, as soluções nós encontramos na Constituição da República. Será que queremos continuar a ter